Vamos abrir em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 39. Eu não sei, eu não estou vendo a Cíntia. Pergunta para a Cíntia. Ah, tá ali. Tem um presentinho para quem veio pela primeira vez? Você que veio pela primeira vez, não vai embora. Procure a Cíntia ali antes de ir embora, que tem um presente especial. É aquele livro? O livro do Dr. Alex sobre devocional. Uma bênção. Não vai embora, você vai ganhar um livro aqui hoje. Um excelente livro. Não vai embora sem procurar a Cíntia. Hebreus 11, 39. Quem achou, diga amém. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque tinham previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora vamos para Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, vistos que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Pai, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer aos nossos corações um sermão com o tema Correndo com Perseverança. Correndo com perseverança. Quando nós lemos a primeira parte no livro de Hebreus 11, 39, diz: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Hebreus 11, ele é tido como o capítulo dos heróis da fé. Hebreus 11 é o capítulo que fala sobre o que é a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas a convicção daquilo que nós esperamos. Então, na realidade, eu quero falar como nós devemos correr com perseverança essa corrida da vida sem perder a fé. Porque nós só vamos conseguir caminhar, correr essa maratona da vida em fé, se nós tivermos muito claro o que Deus tem para nós. Quantas pessoas já estiveram do seu lado na casa de Deus? Quantas pessoas você já viu que serviam ao Senhor, mas que infelizmente, por diversos motivos, essas pessoas pararam de correr a corrida da fé. Cansaram. Não perseveraram. Quando nós vamos ler Hebreus 11, nós vamos ver sobre Abel no verso 4, que ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, mostrando que a sua fé era uma fé que não estava condicionada aos bens materiais. Abel, ele usa dessa oferta para demonstrar a sua fé. Nós vamos ver também em Hebreus 11, Enoque, no verso 5 ao 6, que foi levado por Deus, porque ele tinha tanta fé, andou tanto com Deus, que ele foi tido como amigo de Deus, e Deus o arrebatou e levou junto para ele.
Você já imaginou você ser uma pessoa que anda em tanta intimidade com Deus, que Deus fala, não, eu quero que você venha morar comigo. Nós vamos ver em Hebreus 11, Noé, através da fé, construindo a arca. Nós vamos ver em Hebreus 11, Abraão obedecendo a Deus e saindo da terra dos seus pais. Nós vamos ver em Hebreus 11, através da fé, Sara, mesmo numa idade avançada, confiando que ela poderia ser mãe de filhos, mesmo que ela riu, mas depois ela viu a promessa se cumprindo. Nós vamos ver em Hebreus 11, Deus falando com Isaac e abençoando a Jacó e Esaú através da vida de Isaac. Nós vamos ver em Hebreus 11 também a vida de Jacó e Deus abençoando seu filho José. Nós vamos ver em Hebreus 11 José sendo levantado como príncipe do Egito. Nós vamos ver em Hebreus 11, Moisés recusando as benesses do palácio real do faraó para viver, sabe, uma vida de fé. E um dos pontos máximos da fé de Moisés foi a abertura do Mar Vermelho. Moisés é um camarada que tem coisas para nós aprendermos sobre fé, né? Ele orava e Deus respondia. Água saía da rocha, pão caía do céu, cordonizes. Era nuvem de dia para trazer brisa para o povo e fogo à noite para aquecer aquela multidão. Pela fé, em Hebreus 11, nós vamos ver Raabe, que acreditou que o Deus de Israel era o Deus que realmente livrava o seu povo. E ela fez aliança com Israel antes que Jericó fosse destruída. E no finalzinho de Hebreus 11, vai citar Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas que creram e que por causa da fé, eles entraram por essa lista maravilhosa. Mas o interessante é que, muito diferentemente do que muitos acreditam, e de que até alguns louvores cantam, quem tem promessa de Deus morre. Você pode falar para o seu irmão, quem tem promessa de Deus, morre. Por isso que nós temos que prestar muita atenção aos hinos que nós cantamos, aos louvores que nós adoramos. Há um tempo atrás, houve um louvor muito conhecido que falava, quem tem promessa de Deus não morre, não. Não morre. Agora o que não morre é a promessa de Deus sobre a vida daquela pessoa. Afinal de contas, Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de multidões. Mas Abraão não viu a multidão. Abraão viu apenas Ismael e Isaac. Mas isso é a fé. Eu estou vendo apenas 2 filhos. Mas Deus me prometeu que desses 2 vai sair uma multidão. Moisés, que foi o encarregado de tirar o povo e levar a libertação, ele não entra na terra prometida. Deus leva ele ao monte e mostra a terra prometida e fala, você não vai entrar, o povo vai entrar. Ele morre, mas ele morre crendo, a promessa vai se cumprir. Você está entendendo? Raabe, ela faz essa aliança e a primeiro momento, a única coisa que ela vê acontecer, e é muito importante isso, é que a sua família não foi morta quando Israel invade Jericó. Mas o que Raabe não viu é que quando Mateus foi escrever a genealogia de Jesus Cristo, o nome dela estava lá, porque mesmo ela não vendo, ela agora é uma ex-prostituta que faz parte da linhagem de Jesus Cristo. E eu quero te dizer uma coisa, existem promessas que Deus está fazendo para você, que vai cumprir na vida dos teus filhos, mas existem promessas que Deus fez para esta nação, que Deus fez para esta igreja, que Deus fez para os seus pais, e que Ele vai cumprir nas nossas vidas.
Então eu quero te dar uma boa notícia. O nosso Deus é Deus de promessas e é Deus que cumpre essas promessas. Então, não fique triste se alguma coisa não está acontecendo. Só fale, Senhor, as promessas que o Senhor tem para cumprir na minha vida, eu estou, porque eu sei que o Senhor é Deus de pacto, Deus de aliança, e a sua palavra não cai por terra. Talvez você está aqui semeando um futuro extraordinário na vida dos seus filhos. Existe promessa de Deus para a sua casa. Existe promessa de Deus para a sua vida. Existe promessa de Deus para a sua família. Mas, porém, entretanto, todavia, muitas vezes nós não estamos enxergando essas promessas. E quando nós entramos em Hebreus 12, nessa transição o autor escreve assim: portanto, nós também. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, ou também vós, visto que estamos rodeados com tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita no trono de Deus. O autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: sabe todos esses nomes que eu citei? Não eu, tá? Mas o autor: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Samuel. Eles são testemunhas. E nós agora estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas. Pessoas que no seu tempo viveram milagres. E agora é a nossa vez. É isso que o autor está dizendo. Portanto, nós que agora temos essas pessoas como testemunhas, não só testemunha de ver, mas testemunhas que viveram com Deus. Exemplos para a nossa vida. Então agora o autor está dizendo, então vamos olhar para essas testemunhas e continuar a nossa carreira, a nossa corrida, sem desanimar. O que precisamos para continuar a caminhada da fé sem desanimar? De fé. Irmãos, eu tenho falado aqui, nós não estamos aqui para brincar de igreja, nós não estamos aqui para, sabe, viemos aqui bater o ponto hoje, e se você pensa assim, você está completamente equivocado, sabe? Eu ainda acredito que tem esse pensamento dentro da nossa igreja, mas esse pensamento vai sair em nome de Jesus. Eu vou falar, pastor, porque a gente tem que falar, eu sou pastor da igreja, tem que falar isso. Tem gente que veio no evento das mulheres, foi bênção. Foi muito gostoso, já fiz minha parte com Deus. Para quem não cultua no domingo? Tá errado. Isso é pensamento, sabe? Isso é um pensamento maligno até. Eu fiz minha parte com Deus essa semana, eu fui lá na igreja, eu ajudei. Meu amigo, como é que diz o negócio? Alhos não tem a ver com bugalhos. Não é porque você serviu a Deus num evento. A gente tem que parar com essa mania. Isso é coisa de brasileiro, viu? Brasileiro que tem esse negócio. Eu já bati meu carimbo lá na igreja essa semana, tá tudo certo. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu não tô te chamando para ser beato de igreja, mas eu também não tô te chamando para ser religioso, que acha que você fez uma coisa na semana na igreja. Como eu estou cansado. Ixi, não viu um glória a Deus. Toca aí, tangedor, como fala o Vitor Sabaote, senão...
Me ajude a pregar e falar, irmão, nós fomos chamados para uma maratona. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Deixando as coisas para trás ficam. Prossigo para o alvo. Combati o bom combate, encerrei a carreira. Deixa eu falar, você está achando que a sua caminhada com Deus é uma semana e um domingo? A gente vem aqui no domingo porque domingo se tornou o dia do Senhor. Jesus ressuscitou no domingo. Então, no nosso ocidente, nessa cultura ocidental, nós temos o hábito de vir ao domingo na casa do Senhor. Mas nós somos cristãos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e no ano bissexto 366. Amanhã, segunda-feira, você tem que continuar sendo cristão, dando bom testemunho de cristão. Amanhã, segunda-feira, você tem que cantar. Amanhã, segunda-feira, você tem que orar. Amanhã, segunda-feira, você tem que ler a Bíblia. Porque você não tem que fazer isso só porque você está na igreja. Nós somos cristãos, e cristãos é aqueles que se parecem com Cristo. Mas nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. E agora o que nós fazemos? As testemunhas não foram só espectadores, mas elas foram exemplos vivos de que é possível vencer pela fé. Mas pastor, eu estou cansando. Então eu vou falar algumas coisas que nos cansam na caminhada. Por que algumas pessoas cansam nessa jornada? Por que algumas pessoas cansam nessa corrida da fé? Por que algumas pessoas cansam nessa maratona da fé? Primeira coisa, peso. E não é o peso do pastor Osés, não. E de muitos irmãos que deram risada aí. Porque tem uns que dão risada, mas não estão percebendo o que está acontecendo com eles. Né? Ele já sabe o que foi com ele. Ele não está percebendo que cada vez ele está mais abençoado para todo lado. Tu já foste magro. O que são pesos? Pesos não necessariamente são pecados, mas distrações que dificultam o nosso progresso espiritual. Então deixa eu fazer aqui uma analogia com corredores, com maratonistas. Você já viu um maratonista treinando e correndo e olhando para o celular, assistindo Netflix? Você já viu um maratonista se alongando, sabe? Correndo e falando, não, peraí, deixa eu entrar aqui um pouquinho no YouTube para ver o que está passando no podcast que eu gosto de assistir? Muitas pessoas estão cansando na caminhada da fé, na corrida da fé, porque elas estão carregando pesos, distrações que estão dificultando o seu processo de crescimento espiritual. Me ajude a pregar e fala no seu irmão, quais são as distrações que você tem enfrentado? Distrações, irmãos. Situações que aparecem para querer roubar o nosso foco. Nós temos que colocar o nosso foco nas coisas que Deus colocou no nosso coração. Toda vez que nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, focados, você pode ter certeza, o diabo vai colocar uma distração. Para Davi, a distração se chama Betseba. Para Sansão, a distração se chama Dalila. Para Judas, a distração se chama 30 moedas de prata. Vai lembrando aí dos personagens bíblicos que foram roubados, foram distraídos. O próprio Gideão, que era para ser o grande libertador de Israel. A distração é que quando Deus dá uma ordem para que ele execute aquele rei, porque aquele rei era mau e não era para ele ter nenhum tipo de ligação com aquele rei, a distração de Gideão é o que vão pensar de mim.
Eu não sou tão mal assim. Eu não quero parecer feio na foto. Eu sei que Deus me usou. Eu sei que Deus me usou para libertar o povo. Mas agora Deus está pedindo algo para mim muito radical. E tem gente que tem medo de ser radical por causa do Evangelho. Então me desculpe, você que tem medo de ser radical por causa do Evangelho, pecado sempre será pecado. Não estou aqui falando contra nenhum tipo de pessoa no sentido do ser humano, mas Deus criou homem e mulher e acabou, meu irmão, casamento entre homem e mulher. E se isso é radical, desculpe, nós vamos ser radical. Deus é a favor da família, e a família é o homem, a sua esposa e sua prole. É isso que Deus criou. Está lá, no princípio criou Deus, homem e mulher, macho e fêmea, os abençoou. E o disse, sede prósperos, fecundai a terra. Ai, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui para a gente ser uma jihad evangélica, mas tem coisas também que tem uns irmãos que têm medo de bater o pé e defender a sua fé, meu. Deixa eu falar, evangelho não é politicamente correto. Se você quer ser aceito pelo mundo, você vai ser negado por Deus. Evangelho é chegar numa escola, é chegar num lugar de promiscuidade. E muitos jovens, eu sei que é difícil falar isso, falar sexo é só depois do casamento. Família para Deus é homem e mulher. Não existe atualizar a Bíblia. Aquele que bebe e se embebeda está pecando. Pecado continua sendo pecado. Não importa o que você queira fazer, não importa o que você queira mudar, não importa o que você queira alterar na palavra de Deus, são distrações, são pesos, não adianta. Vai ler o livro do John Stott, o discípulo radical. Não é sair brigando, não é sair ofendendo, mas é não abrir mão 1 milímetro do princípio da palavra. Deus é a favor da família, Deus é a favor da vida, Deus é contra aborto. Deus não nos deu autoridade de tirar a vida. É simples assim, são coisas simples. Ah, mas eu não concordo. Meu irmão, me desculpa. Tô nem aí com o que você concorda. A gente não está aqui para ser aplaudido pelos homens. Ah, mas eu acho que fulano e ciclano... Olha, uma das piores coisas que está acontecendo dentro da igreja são esses novos teólogos que estão surgindo aí. Escrevendo, influenciando e desfazendo, tentando desfazer aquilo que é a sã doutrina. Então hoje, infelizmente, as pessoas estão, se distraindo, querendo ser aceita, querendo que o mundo aplauda. E a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Quantas vezes irmãos chegaram para mim e falaram: você viu o pastor a Globo falando mal da igreja, falando mal dos evangélicos? Eu falei: tem que falar mal mesmo. O dia que a Globo estiver falando bem da gente, tem que ver o que a gente está fazendo de errado. Não só a Globo eu coloquei como um exemplo. Nós não viemos a esse mundo para sermos aplaudidos pelo mundo. Cuidado. Os aplausos são traiçoeiros. Jesus, ele entra em Jerusalém com as pessoas colocando ramos no chão,
vestes, batendo palmas e dizendo, Hosana. Aí vem o escolhido do Senhor, o Salvador. E a mesma população que bateu palma para Jesus é a mesma que vai estar lá no dia do julgamento. E Pilatos fala, o que vocês querem que a gente faça? Solta Jesus ou solta Barrabás? E eles começam a gritar, crucifica, crucifica, crucifica. Cuidado com os aplausos, meu irmão. Aqueles que te aplaudem hoje, pode ser aqueles que vão dizer para te crucificar amanhã. Era o mesmo povo. Passou uma semana. Uma semana, muita coisa pode acontecer. Vamos continuar. Então, cuidado com distrações. Me ajude a pregar. Fala assim, irmão, distrações podem roubar a sua fé na caminhada. Então se tornam pesos. Outra coisa. Exemplo de distrações. Ansiedade, prioridades erradas, excessos na vida do cotidiano. Essa loucura, eu tenho que me informar nisso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer tal curso. Calma! Vai se encher de coisa, daqui a pouco você não vai ter tempo para ter comunhão com Deus. Não, eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer uma pós-graduação, e eu tenho que trabalhar, e eu quero ainda aprender a pintar quadro. Meu irmão, não dá, vai devagar, senão você vai acabar cansando. Aonde está o tempo do seu devocional? Só uma pergunta, não levante a sua mão, pelo amor de Deus. Quem aqui tem o hábito de fazer um devocional diário? O que é um devocional diário? É todos os dias você tirar um tempo, pelo menos 10 minutos, para ler um texto da palavra, meditar nele, orar. Bom seria que a gente fizesse isso antes de sairmos para trabalhar. Ai, pastor, nós saímos para trabalhar 5 horas da manhã. Então, meu irmão, acorde 4h30, porque você vai ter... Olha, eu vou te falar uma coisa. Vai se passar aí no máximo 15 dias. E você vai ver que a sua qualidade de vida vai melhorar. Você vai ver que você vai estar mais animado. Você vai ver que você vai resolver os problemas com mais sabedoria. Porque quando nós estamos cheios de Deus, as coisas fluem com maior facilidade. É um engano a gente achar que o devocional é perda de tempo, perca de tempo. O devocional faz a gente ganhar tempo, porque aquilo que a gente meditou de manhã, aquilo que a gente orou de manhã, pode ter certeza, faça o que eu estou te falando, vai ser justamente a direção de Deus, às vezes para o nosso dia, para a nossa semana, para a gente resolver problemas que iriam levar horas e até meses para a gente resolver. Então, quem tem comunhão com Deus, quem faz seu devocional diário com Deus, ele não perde tempo, ele ganha tempo. Outras coisas que fazem as pessoas, sabe, ficarem fracas na caminhada, pecado, tudo que nos separa de Deus. Examine a sua vida hoje. O que você precisa deixar para correr melhor? Ai, pastor, eu estou cansado de vir para a igreja. Ai, pastor, eu estou cansado de ser cristão. Ai, pastor, eu estou cansado de orar. Olha, tem gente que eu nem quero falar, esquece de igreja. Tem gente que já cansou de vir para a igreja faz tempo. Tem gente que está cansado de orar em casa. Nem em casa ele tem vontade mais de orar. Cuidado. Você pode estar com pecado aí e não sabe. Ai, pastor, você está falando que eu estou com pecado? Sim. Tem uns pecados aí de estimação. Os pecadinhos que você colocou aqui debaixo da tua asa, fala, isso aqui é pecadinho, isso aqui não vai dar em nada não. É por isso que você está fraco na fé. As pessoas às vezes querem um sim da gente, né, Eliseu? Domingo passado foi ceia, não vou entrar em detalhes, mas uma pessoa mandou uma mensagem, pastor, assim, eu posso tomar ceia? Eu mandei a resposta que talvez você já saiba. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que você está querendo minha aprovação? Você acha que eu sou Jesus para perdoar os seus pecados? Meu irmão, a melhor coisa que você pode fazer antes da ceia é dobrar os teus joelhos, orar, e você mesmo se examinar com Deus. E você mesmo levar essa causa até Deus.
E aí o Espírito Santo vai falar com você. E se você se arrepender, glória a Deus. Tome a ceia para a sua própria salvação. Agora, se você não se arrepender e falar assim, pastor, eu acho que eu vou tomar a ceia esse mês, mas vou continuar praticando esse pecado, você está tomando para a sua própria condenação. Mas é muito melhor ter um homem para dizer, beba, não beba, tome, não tome. Eu vou te dar uma péssima notícia. Ainda que eu diga para você que não tem nada de errado, e ainda que eu diga para você que não é pecado, se Deus diz que está errado e é pecado, nós dois estamos errados. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que muitas pessoas cansam na caminhada? Por causa de distrações e por causa dos pecados. E por que muitas pessoas cansam na caminhada? Só fala para o teu irmão, porque o foco está errado. O texto deixa bem claro no verso 2. Olhando firmemente para Jesus. Quando eu não estou olhando para Jesus, eu estou olhando para o João, eu vou enxergar os erros do João. Quando eu não estou olhando para Jesus, mas estou olhando para o tecladista, eu vou enxergar as notas erradas que o tecladista tocou. Quando eu não estou olhando firmemente para Jesus, mas estou olhando para o pastor, eu vou ver os erros do pastor, e tem bastante. E aí, a gente desanima na fé. Mas o escritor Hebreus está deixando bem claro, nós que fomos rodeados por essa nuvem de testemunhas, nos livremos de todo o peso, tira o pecado, tira o peso, tira as frustrações, arranca tudo para correr aquilo que nos está proposto, para caminhar naquilo que nos está proposto, olhando firmemente para Jesus. O que o autor Hebreus está dizendo? Olha, se a gente continuar com distrações, se a gente continuar com pecados, e se a gente continuar olhando para o outro, nós não vamos terminar a nossa vida com Deus. Nós vamos parar na corrida. Já viu aquela historinha da rã que caiu no buraco? 3 rãzinhos caíram no buraco, é uma historinha aí só para você entender. E o buraco era muito fundo, e elas começaram a pular para tentar sair do buraco, e não conseguiam. E as outras rãs lá de cima gritavam, é muito fundo, vocês não vão conseguir, é muito fundo, vocês não vão conseguir. E de repente uma das rãs continuou pulando, de repente ela pulou e saiu daquele buraco. E as outras rãs foram conversar com ela. Como que você conseguiu? E ela não respondia. Mas explica, qual foi a técnica? E ela não respondia. Resumindo, a rã era surda. Então ela não ouvia. Como ela não ouvia, ela não ficou ouvindo as pessoas dizendo, é muito fundo, você não vai sair. É muito fundo. Toma cuidado, meu irmão, com aqueles que estão falando. Tem hora que você tem que fazer de surdo e continuar na direção que Deus está te dando. Em nome de Jesus, você pode falar, Senhor, faz eu ficar surdo para a voz do capeta, faz eu ficar surdo para a voz do inferno, eu quero ouvir somente a tua voz. Portanto, nós que estamos rodeados por nuvem de testemunhas, por uma grande nuvem de testemunhas, nos livremos de todo o pecado. Deixa o pecado, deixa o peso, deixa o pecado, sabe? E corre com perseverança a corrida que está proposta, olhando para Jesus. Irmão, se a gente for olhar para o homem, a gente não continua. O foco da nossa corrida é Jesus Cristo. Ele é o exemplo. Ele é o foco a ser seguido.
Ele foi até a cruz em obediência. Em obediência ele morreu na cruz por nós. Jesus não se desviou do sofrimento. Olha que interessante, quero que você vá comigo na Bíblia. Hebreus 12, verso de número 3. Na verdade, eu quero ler o finalzinho do verso 2. Hebreus 11, 2. Autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Olha o que o autor está dizendo. Jesus, ele aceitou a cruz, mesmo sabendo que a cruz era uma coisa vergonhosa. E agora está sentado no trono de Deus. Verso 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Toda vez, grupo de louvor pode subir aqui. Toda vez que eu e você estivermos cansando, vamos lembrar de Jesus. Talvez você entrou aqui hoje cansado, você entrou cansado na fé aqui. Ah, mais um culto, mais um domingo. Mas Deus está te dando a resposta, presta atenção. O que vai fazer a gente continuar é a gente lembrar de Jesus.